Fala galera do Chão de Hangar! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo, onde mergulhamos nas histórias fascinantes dos profissionais que estão por trás da aviação. Aqui, celebramos as jornadas inspiradoras, as superações e, claro, os momentos engraçados que tornam esse setor tão único e apaixonante. Nós somos Murilo César, técnico em estruturas aeronáutica, e Felipe de Paula, mecânico de manutenção aeronáutica, e neste espaço trazemos à tona as memórias e os aprendizados daqueles que fazem a aviação acontecer. Vamos ouvir relatos emocionantes de amigos que fizemos pelo caminho, relembrar empresas onde deixamos nossa marca e compartilhar as lições que nos moldaram como profissionais e como pessoas. Preparem-se para embarcar em uma viagem cheia de histórias surpreendentes, risadas e inspiração. Este é o Chão de Hangar, onde a aviação é contada pelos seus verdadeiros protagonistas. Fala galera do Chão de Hangar, de volta com o nosso projeto. Hoje nós temos um convidado muito especial. Ele possui mais de 50 anos de experiência, já teve passagens por empresas como Varig, Oceanair e Azul. Ele é vice-presidente técnico, está em processo de sucessão na Azul Linhas Aéreas e nós vamos conversar hoje com Flávio Costa. Flávio, muito obrigado pela sua participação, tá? Quero te falar que é um imenso prazer estar recebendo uma pessoa como você no nosso podcast, com tanta experiência, com tanta qualidade e tanta história boa para poder contar. Flávio, para quem não te conhece dentro da aviação, ou os poucos que ainda não te conhecem na aviação, quem é o Flávio? É. Oi, Murilo. Oi, Felipe. Antes de mais nada, eu queria também agradecer o convite de vocês para participar do Chão de Hangar. Para mim é uma honra poder aqui participar, contar um pouco da minha vida, da minha experiência, compartilhar com vocês. E, enfim, de ter essa oportunidade para mim é muito bacana. É, Bom, contando um pouco da história, quem sou eu, né? Eu sou o Flávio, conhecido. Comecei na Cruzeiro do Sul, como em 1974, como estagiário de telecomunicações, que é a minha especialidade, minha formação de engenharia. Só que assim, quando eu entrei na Cruzeiro, logo no começo, como estagiário, passou 8 meses, um pouquinho, a Varig comprou a Cruzeiro. E aí, como eu era estagiário, né? E as coisas como sendo desenvolvidas dentro da Cruzeiro passaram a ser assumidas pela Varig. E eu tomava conta da parte de comunicação da Cruzeiro, ainda Cruzeiro, né? E sistemas de PAX, sistema de telefonia, essa parte toda. E um dia eu fui para o Galeão, no antigo terminal de carga, e a gente tinha uma central telefônica interna. E eu vi pela primeira vez um avião de perto, né? Era um Caravelle, para você ter ideia, né? Que legal. E, cara, quando eu vi aquele avião, fiquei apaixonado, né? Até porque o Caravelle tinha mais relé do que você pode imaginar, parecia uma central telefônica aquilo. E eu achei, cara, eu tenho que trabalhar em avião, eu não é a minha. Eu fiquei louco com aquilo. Eu nunca tinha tido a oportunidade de ficar tão perto de um avião, então via a parte de dentro do avião, né? O que a gente normalmente não vê nos filmes. E eu fazia da seguinte maneira: eu trabalhava durante um período 4 horas como técnico de telecomunicações, e as outras 4 horas eu ia lá para o Galeão e ficava junto aos aviões. Uhum. Coincidentemente, nessa mesma época, tinha um técnico um estagiário de manutenção que fazia a faculdade comigo e trabalhava na manutenção de linha. E eu encontrei com ele, não éramos na mesma faculdade, e a gente começou, eu trabalhar 2 vezes. Então, eu trabalhava como telecomunicações e trabalhava depois junto aos aviões, junto com ele. Posteriormente, a Cruzeiro me promoveu para auxiliar de engenharia e ficou aguardando a minha formação para poder me tornar engenheiro. Só que nessa hora eu que falei, não, cara, eu tenho que sair dessa minha área de telecomunicação, que era no Caju, aqui no Rio de Janeiro, e eu tenho que trabalhar no Galeão, junto com os aviões. E comecei a tentar fazer a minha transferência para a engenharia de manutenção, já que eu era um auxiliar de engenharia.
Uhum. Finalmente eu consegui, tra- fui transferido para auxiliar de engenharia, trabalhando na manutenção de linha. Antigamente a gente tinha esse engenheiro de suporte que auxiliava os técnicos e os mecânicos no dia a dia da manutenção dos aviões. E aí começou a minha vida como manutenção de aviões, né? Aí dali ainda eu fiquei eu trabalhar como técnico, fui inspetor de aviônica. Naquela época, você tem ideia, na aviação dos anos 80, o inspetor de aviônica trabalhava com. Meu macacão era branco, porque o Nossa. aviônico não se sujava, entendeu? Eu só entrava na parte limpa do avião. O mecânico se sujava, mexia ali no motor, em outras partes. O técnico de aviônica, não. E eu acabei indo, me formei e fiquei como engenheiro de manutenção, apoiando a manutenção de linha. E aí a carreira começou a deslanchar como engenheiro de manutenção de aviões. Em 1980, eu fiz o primeiro curso de avião em Toulouse, do Airbus A300. Foi quando a Cruzeiro comprou os A300. Teve uma briga junto com a Varig, porque a Varig não queria que a Cruzeiro comprasse. Ficaram dois aviões Cruzeiro e dois aviões Varig. E eu fiz o meu primeiro curso fora, em Toulouse, do Airbus A300. E a minha vida com manutenção de linha continuou. Fizemos o MCC, onde a gente fazia os troubleshooting dos aviões no pernoite. E a Cruzeiro tinha uma frota de 727-100 e 737-200. Eram oito com seis. E mais os dois Airbus. E a vida foi seguindo, a Varig absorveu mais a Cruzeiro. Em 1982, a Varig fez uma reformulação da toda a sua estrutura de manutenção de linha, e eu fui indicado para ser o gerente de manutenção de linha do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Naquela época, a Varig detinha toda a manutenção de linha de aeroporto de todas as empresas aéreas. Não existia técnico da American, ou da United, ou da Avianca. A Varig absorvia toda essa manutenção, pushback, abastecimento, serviço de entretenimento. Então, a gente tinha uma estrutura de manutenção de linha no aeroporto, agora internacional, não mais na área de carga, muito grande, que atendia não só os aviões da Varig, como também os aviões de terceiro. A partir dali, eu fiz vários cursos fora, fiz curso do 747, 767, 737, e a vida foi, nos anos 80, entre fazendo curso de aviões, porque a Varig comprava muito aviões, e mais a gestão de manutenção de linha. Nos anos 90, eu acabei saindo da manutenção de linha, entrando para a área de engenharia de novo, e aí eu fui trabalhar como coordenador de frota. A Varig tinha um grupo de coordenadores de frota que eram responsáveis pela introdução de novos aviões na, na empresa. E eu fiquei como representante técnico, e nesses cursos eu também era representante, mas fazendo o curso. E só que eu fiquei como engenheiro de representante da Varig na McDonnell Douglas para o MD-11. Foram os primeiros MD-11 que chegaram a fabricar, e eu ficava lá em Long Beach. Aí fiquei um período em Long Beach acompanhando a fabricação dos aviões, depois voltei para a engenharia, enfim, eu ficava nessa parte de implementação. A gente tinha um grupo de engenheiros já que eram engenheiros de frota, então engenheiro de 67, engenheiro de coordenador de frota de 67, 737, e eu coordenava esse grupo de engenheiros. E no finalzinho, no meio de 90, dos anos 90, a Varig comprou a Pluna em Montevidéu. E eu fui ser o VP. Foi a primeira parte em que eu era gerente, né? Mas eu não tinha virado executivo. Eu fui ser o executivo da Varig na Pluna. Eu era responsável não só pela manutenção, como também por operações. Era o CEO dentro da Pluna. Fiquei morando um ano, 14 meses em Montevidéu. Depois a gente fez uma renovação, depois de ter feito, vamos dizer assim, a mudança da característica da Pluna para a Varig. Um outro grupo de pessoas foi para lá, e eu voltei para a Varig. Aí voltei para a Varig, voltei para a engenharia,
E aí, nesse momento da engenharia, eu fiz minha carreira Y. Eu saí da área exatamente de manutenção que eu vivia, do dia a dia, e fui para a área mais de gestão. E aí, nesse momento, a Vale criou o Centro de Operações dela, o CCO. Foi o primeiro CCO que a Vale não tinha. A gente tinha Centro de Coordenação de Operações tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. E a gente criou o CCO no Rio de Janeiro e eu fui ser o Ariel, gerente geral do Centro de Controle Operacional logo no. Foi perto do bug do milênio. Isso já estamos falando no ano 2000. 2000 isso. É, Isso. e aí eu fiquei como logo um dos primeiros gerentes gerais do Centro de Controle. Aí já não vivia a manutenção no chão de fábrica, já vivia mais a parte de gestão. E, bom, fiquei por lá e em 2001 a gente fez uma nova reestruturação e eu ganhei um novo desafio que esse para mim foi inusitado. Eu fui convidado para ser o gerente geral de comissários da Varig. Então, o Excelente. que que o engenheiro de pista foi falar, vai ser gerente geral de comissários, são pessoas, né? E eu descobri uma nova habilidade que eu tinha, que era tratar com pessoas. Eu fui gerente geral de comissários por 3 anos e eu chamava que era o engenheiro de pessoas, né? O engenheiro, foi uma parte bacana da minha vida. Foi um momento completamente diferente. Eu não sabia que eu tinha essa capacidade de gerir tanto. Eram 7.500 comissários na época. E aí, logo depois, eu resolvi me aposentar da Varig. Eu saí da Varig e nesse momento eu também fui membro do colégio deliberante da Varig, então eu tinha uma relação com a Fundação Rubem Berto. E aí acabei me aposentando e fui fazer um mestrado de logística. Eu achei que eu ia ser professor universitário, não ia trabalhar mais com aviação. Mas eu nunca abandonei a aviação, nunca consegui abandonar a aviação. E acabei voltando para. Nesse período em que eu estava ainda fazendo pós-graduação, eu fiquei como representante da Euroatlântica. A Euroatlântica tinha quatro, 267 que voavam na Varig. E aí eu fiquei funcionário da Euroatlântica por um período, quase um ano e meio, representando os aviões dela dentro da Varig, porque eu já vinha da Varig. Olha a confusão, né? É história, hein? Nem história. Nesse meio termo, eu acabei voltando para a Varig, não mais como pessoa física, mas como pessoa jurídica, trabalhando como assistente da vice-presidência de operações, que era o comandante Miguel Dal da época. E aí, nesse período, começou a recuperação judicial da Varig. Quando começou a recuperação judicial da Varig, eu passei de novo para a manutenção como diretor técnico. Então, todo o processo de recuperação judicial que a Varig teve, eu era o diretor de manutenção responsável. Então, respondi o processo lá na Corte de Nova York, porque os lessores faziam aquela pressão toda, morria de medo de ir lá no tribunal ver aquela águia pendurada no teto, porque eu sabia que se eu fizesse alguma coisa ia preso, e o negócio era bem pesado, né? Mas a gente passou um período de recuperação sem ter nenhum tipo de problema, nenhum acidente aéreo. A gente continuava mantendo um programa de manutenção topo de linha, não só como de operações também. E quando houve a venda efetiva da Varig em 2004, Uhum. e eu não concordava com o que estava sendo, não me sentia confortável com aquela venda que estava acontecendo, eu fui convidado para ir para o Oxané, em São Paulo. Eu sou carioca, né? Estava no Rio de Janeiro. E a Oxané estava fazendo o programa, ia trazer 67, recebeu os Fokker 100. E eu vim para São Paulo para ser o CEO da Oxané, que depois ficou a Oxané Avianca. E eu fiquei de final de 2004, 2005 até 2008 junto com a Avianca. Então, eu trouxe os 67 que que a Oxané trouxe na época, o 757 também. Tinha os Fokker 100 que a gente estava recebendo, que era da American Airlines. Fizemos uma fusão com a BRA, na época era uma fusão com a BRA. E aí, cara, em 2008 apareceu um convite para a Azul. E o convite era para construir uma empresa aérea, né? Quem me chamou na época foi o comandante Miguel Dal, para que a gente fosse para a Azul, que nós ia ter uma nova empresa, não tinha nome Azul, tinha o nome do David Neeleman,
que estava fazendo uma empresa no Brasil. E aquilo me deixou doido, porque, rapaz, fazer uma empresa aérea, né, do zero, com dinheiro, porque fazer empresa aérea sem dinheiro não funciona, né? A gente tinha um capital bem significativo para montar uma empresa aérea, aquilo me deixou. E eu achava que era fácil, né? Moleza. Depois que eu passei, eu vou montar uma empresa aérea, vai ser fácil, não tem problema nenhum. E aí eu me motivei e acreditei nesse sonho de montar uma empresa aérea. E a gente começou do zero. As primeiras reuniões nós não tínhamos nem escritório. E era difícil para mim tomar essa decisão, porque eu tinha passado pelo período de recuperação da Varig, a gente tinha perdido tudo, né? Então eu tive que recomeçar a minha vida profissional de novo aos 53 anos, porque tudo que a gente tinha construído na Varig acabou terminando. Mas o sonho de poder fazer uma empresa aérea, de construir do zero, fazer tudo aquilo que você aprendeu ao longo dos anos, colocar em prática, aquilo me deixava maluco, né? Eu não, eu tenho que participar disso. Eu vou participar desse sonho, eu vou construir. A minha família me apoiou bastante para isso. E aí a gente começou a jornada aí da Azul. E a coisa foi se evoluindo, foi evoluindo, evoluindo, e ficou a Azul que foi hoje. Então, eu entrei lá como diretor técnico, o diretor de manutenção, dentro de um período da Azul de 2009 até 2010, 2011. Eu fui diretor de logística, aonde na minha área a gente fez a Azul Cargo, que hoje é a Azul Cargo, ela começou dentro da minha organização. Em 2011 eu voltei para a área de manutenção, e foi na época que a gente se juntou com a Trip. E aí, a partir de 2011, 2012, no final de 2011, eu me tornei o CEO da empresa. E aí, a gente, nessa época, eu voltei para manutenção com a nova organização Azul e Trip, e aí eu fiquei como CEO da nova empresa, que eu envolvia não só a área de manutenção, como também toda a área de operações, centro de controle operacional, sala de situação, enfim, toda a estrutura operacional, técnico-operacional da empresa ficava sob minha responsabilidade. E foi assim até 2019. 2020 veio a pandemia. Em 2019, a gente teve a aquisição da Tuflex, que são hoje a Azul Conecta, que eram os Caravans. Então, eu assumi a presidência da Azul Conecta e a Uhum. vice-presidência da Azul, né? E aí eu começou dentro da Azul a separar a minha área. Então, a área de operações foi para um outro VP, junto com a área do CCO, e eu fiquei somente com a área técnica, novamente, que nunca deixei, mais a presidência da Azul Conecta. Em 2023 eu voltei, porque o sucessor que eu tinha preparado para ficar comigo aqui nas linhas aéreas saiu, voltou para. Teve uma outra proposta e foi embora, e eu voltei novamente em no meio, final de 23 para Azul, para linhas aéreas, como vice-presidente técnico, e não mais com a Azul Conecta. E fiquei agora até 2020, início de 25, quando a gente concluiu o processo de sucessão. Então, o outro VP técnico veio aqui para a Azul, e eu estou fazendo agora uma espécie de advisory junto da empresa para fazer esse processo de sucessão, para que dê continuidade toda a passagem da organização para ele. E estou como conselheiro na Azul Conecta novamente. Aí estou como consultor técnico, dando palestra, enfim. Esse é um resumo da história toda. É lógico que dentro dessa história toda desses 50 anos aconteceram uma porção de coisas. Eu tentei só dar os highlights de tudo que aconteceu. Pô, Não, Flávio, eu acho que sensacional. Prazer, cara. Prazer estar te recebendo. A história é mais do que a minha vida, né? Então, assim, é de admirar mesmo, tanta experiência, tanta coisa. Uma coisa que eu fico curioso, ô Flávio, é naquele começo, assim, 50 anos atrás, quando você viu o avião pela primeira vez, quando você entrou num avião pela primeira vez, você imaginava essa história toda? Você imaginava Não, não, não. alcançar o que você alcançou? Você tinha esse Não, não. sonho?
Eu sempre vivi sempre muito o momento. Eu acho que a minha história foi construída pelo que não é que eu olhasse para frente buscando alguma coisa, quer dizer, tipo assim, não, eu vou começar hoje, que um dia eu quero ser presidente. Não, eu vivia aquilo, sabe? Eu acho que a aviação é uma coisa que você vive o momento, sabe? E esses momentos que vê o sucesso do teu dia a dia do momento, a maneira como você trabalha, a maneira como você relaciona com as pessoas, é que vai construindo a sua história. Não que você faça isso para construir a sua história. Ela é construída a partir das suas ações, das suas decisões, dos seus posicionamentos, das suas soluções, né? Porque a aviação, você precisa da solução. Então, se eu entrego para você um problema, eu espero que você resolva aquele problema. A aviação não tem tempo para, puta, não consigo. Eu tive várias vezes, eu passei noites em claro, eu tinha uma pane uma vez de auto break de um 737. Passei a madrugada, cara. A madrugada pesquisando a pane com caixas externas e eu não achava o problema. Eu fiquei arrasado, arrasado. E chegou de manhã, esse meu amigo que trabalhava comigo, que estudou comigo, que é o Pedro Ayrton, hoje está na Embraer, chegou de manhã cedo, dormiu bonitinho em casa, fresquinho. Entrou no avião, matou a pane em 3 minutos. Eu levei 6 horas e não matei a pane, o cara matou em 3 minutos. Eu queria matar ele e me matar. A frustração é muito grande, porque a aviação é um negócio que você envolve. Eu sabia tudo que eu tinha feito e eu não consegui descobrir, fazer o troubleshooting correto para eliminar o problema. E ele chegou de cabeça fresca, 5 minutos depois, matei. O que que eu tirei de lição disso? É que às vezes, quando você faz uma pesquisa de pânico, quando você trabalha na linha, você está dia a dia com o avião, às vezes aquela sequência que você está querendo para eliminar aquele problema do avião não é a sequência correta para o problema que está acontecendo. Às vezes você é obrigado a dar 3 passos para trás e começar tudo de novo. Só que a gente fica tão ansioso para resolver o problema que não para pensar e que eu preciso parar. Cara, vamos parar, vamos começar tudo novamente e aí você resolve o problema. E eu tirei de lição para mim. Então, ao longo dos meus outros anos, eu trabalhei muito tempo em MCC, muito tempo como engenheiro de linha de frente, eu me deparava com problemas técnicos nos aviões que eu não resolvia, e eu me lembrava sempre do auto-break do 737, que eu tomei uma surra de 6 horas e não consegui eliminar, que eu precisava dar um passo atrás para recomeçar de novo. Então, você constrói essa vida através dos seus erros e acertos, né? O importante é que quando você erra, que você vai errar, é que você aprenda para não errar novamente. Então, eu acho que toda essa minha história, eu não previa fazer essa história, ela foi acontecendo. E eu sabia, eu aprendi a estar na hora certa, no momento certo para tomar as decisões. As oportunidades aconteciam e eu nunca deixava que essas oportunidades deixassem de passar. Eu vivia elas intensamente, né? E aí eu acho que por conta disso eu aceitava os desafios, eu estava sempre disposto a ter novos desafios e com isso eu fui crescendo, eu fui tendo oportunidade, as janelas vão abrindo, né? Porque eu estava sempre disposto a aceitar os desafios que tinham, que apareciam, né? Então, e tinha sempre uma boa equipe, eu tinha sempre um time que era melhor do que eu. Eu tinha que ter gente que trabalhasse melhor do que eu, até para me fomentar, para me desafiar. E esse time sempre gostava também de trabalhar comigo. Então, a minha equipe era sempre muito forte em soluções de problema, em tomada de decisão. Eu acho que isso todo mundo cresceu, todo mundo foi junto. Tanto é que quando eu fui para a Azul, foi uma galera comigo para a Azul. Quando eu vim para o Oceaneer, quando eu saí da Vale, veio uma galera que veio comigo. E eu fui também para a Azul, porque quem me chamou queria que eu fosse para lá. Aí um vai chamando o outro, porque você confia. Você cria uma rede de credibilidade muito grande. As pessoas gostam de trabalhar, né? Curtem aquilo. A gente não trabalha porque vive uma sociedade de consumo. É lógico que a gente precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, mas precisa ter prazer pelo que faz. E a aviação é uma coisa que dá muito prazer. E quando você trabalha com profissionais que têm prazer de trabalhar com aquilo, de estar vivendo, que vibram com o que fazem, é muito mais gratificante, né?
E você procura essas pessoas para trabalhar junto. É assim Sempre. que foi. Exatamente. Não me preparei, não fiz para chegar, mas acabou acontecendo pelo dia a dia que a gente foi trabalhando. Claro, esse é um ponto legal, até pegando a pergunta do Felipe. O que eu tenho percebido aqui, com essas entrevistas, com essas conversas, né, e com os amigos que a gente vai cruzando pelo caminho da aviação, é que na maioria das vezes a aviação ela te escolhe, né? Ela pega aquela pessoa assim despretensiosamente, ela te escolhe e ela começa a te dar os caminhos. Só que não é tão simples, porque ela te abre as portas. Se você não tiver disposição, vontade, né? Força para Né? encarar esse desafio, se preparar tecnicamente, se preparar intelectualmente, você não consegue cumprir com aquilo que ela te fornece. E você falando isso, é nítida essa abertura de portas que a aviação foi te dando e você foi trilhando esse caminho para poder chegar onde você chegou hoje. Não é por aí, mais ou menos? Não, você vê, eu sou um especialista, a minha especialidade é aviônica, mas eu não conheço do avião aviônica, eu acabei acontecendo o avião inteiro. Hoje eu sou tão especialista em aviônica, como sou em motores, como sou em estrutura, eu não fiquei fechado numa coisa. É lógico, o avião é muito complexo, dizer que eu conheço o avião todo seria um absurdo, não é assim. Mas se você entender como aquilo funciona, como é que é montado, você consegue aprender com mais facilidade, sabe? Você consegue vibrar com aquilo. Então, os desafios eram muito grandes. O avião chegava, hoje um pouco diferente, mas na minha época o avião chegava, 30 minutos de trânsito, tinha que trocar roda, tinha que trocar, tinha uma pane, tinha um vazamento hidráulico, tinha uma bomba para trocar, ou tinha um problema de aviônico, e você em 30 minutos tinha que resolver, tinha que embarcar. Você tinha um compromisso, e sem que isso afetasse tudo feito com muita segurança, não tenha dúvida. A minha escola foi assim, né? A minha escola foi muito dura com relação a procedimentos de segurança, a doutrina. Então, é, isso me ajudou a passar essa doutrina para as pessoas que trabalhavam comigo e a você trabalhar bem e corretamente. E saber a hora que, ó, dá, tá errado, para, vamos começar de novo, porque você precisa ter essa sensibilidade para dizer para olha, não deu, cara. O que eu fiz está errado. Você precisa ter essa humildade de reconhecer quando você não é capaz de resolver aquele problema. Isso não faz você melhor ou pior, você, muito pelo contrário. As pessoas podem confiar em você porque você vai sempre dizer que realmente está acontecendo. Os pilotos me chamavam, cadê na Varig eu era conhecido como Engenheiro Flávio. E aí todo mundo me chamava, Engenheiro Flávio, vem aqui ao cockpit. Ô, Manuel Flávio, o que está acontecendo? O cara confia no que você fala. Você podia dizer o que for e ele confiava no porque ele sabia que você iria entregar o melhor produto e a coisa estava sendo feita com a melhor, era correto o que estava sendo feito, não tinha nada feito de maneira que pudesse colocar em risco toda a operação. Essa é a nossa responsabilidade como técnico de manutenção. As pessoas, eu me lembro que teve uma vez, não muito tempo atrás, e que eu tive um problema de giro vertical no 727 e o comandante tinha um giro auxiliar que você colocava e um giro de cada lado, do lado direito e do lado esquerdo. Então, o giro do lado do comandante caiu, tombou, que era comum naquela época, do 727. O comandante me chamou, falou: meu filho, o que que você vai fazer quando sair daqui? Você deve ir para um bar, tomar cerveja, bater papo. Eu não, eu vou ficar lá em cima. Eu vou ficar na turbulência, de noite. Quem decide aonde eu vou botar esse giro sou eu, não é você. Você vai lá e troca o giro, põe o auxiliar, porque quando eu estiver voando lá em cima, se eu tiver algum problema, eu não vou ficar sem o giro auxiliar. Eu não concordava com ele, mas eu entendi. O que eu quero dizer para vocês assim, eu entendi qual era a responsabilidade de cada um, né? Eu acho que, às vezes, é difícil você tomar alguma decisão se você não se coloca na posição daquela pessoa que está sendo afetada por aquilo. Às vezes você toma uma decisão pensando só em você. E quando esse comandante disse para mim que essa decisão dele de escolher qual era o giro auxiliar no principal era dele e não minha,
e que ele colocava isso dessa maneira, porque eu não vou estar sob a pressão que ele vai estar voando, porque quando eu Isso. liberar o avião, ele vai embora e eu vou, segundo ele dizia que eu ia para o bar beber cerveja. Eu não ia para o bar beber cerveja nenhuma, mas ele disse isso para mim. Eu comecei a pensar que realmente é a mesma coisa de forma diferente. Ele dizia, não, olha, tá vendo? Eu lá vou estar sujeito a, de noite, um voo noturno, e eu posso perder novamente o giro. Enfim, ele começou a imaginar coisas que iam acontecer. Eu não estou dizendo que ele está certo ou está errado, mas eu quero falar sobre a tomada de decisão quando você não avalia os momentos diferentes de cada um. Então, quando você consegue entender como é que aquela pessoa está passando, por que que aquele profissional está exigindo que você tome uma decisão diferente daquela que você acha, que é correta, às vezes você fica zangado, chateado, por que que eu tomei essa decisão, ele tomou isso, por que que ele não saiu, por que que... Mas se você conseguir entender o momento, a situação, fica mais fácil até para você agir. Talvez, se eu não tivesse a preocupação de passar para o giro para lá e já fosse com o giro do estoque para trocar, que era rápido, eram 3 parafusos, botasse lá, eu tinha ganho muito mais tempo ficar discutindo com ele se eu deveria botar ou não. É Sim, nesse aspecto que eu quero dizer. É lógico que hoje é completamente diferente que nos anos 80, mas o conceito é o mesmo. Os problemas vão acontecer iguais, mas a maneira como você vai tomar a decisão pode ser diferente pela experiência que você teve anteriormente. A gente, como técnico de manutenção, a gente tem uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade que talvez a gente não consegue perceber. Você imaginar que o piloto senta, os passageiros entram naquele avião e ele não sabe o que que você fez atrás das cenas, né? Mas ele confia em você. E tem certeza que se você for lá embaixo, tocou uma roda, você torqueou corretamente, botou o arame de freno, instalou a calota de. Ele não vai lá olhar se está sim. certo ou não. Às vezes você leva teu carro na oficina, você fica do lado do mecânico para ver se ele fez direito, e o piloto não fica do seu lado para ver se você fez direito. Não porque ele não conhece, ele conhece, é porque ele confia em você. Então, as suas atitudes é que trazem essa relação de confiança entre nós, o piloto, e os próprios passageiros. Isso é importante existir. Ele precisa saber e somos nós que damos isso. Às vezes não parece, né? Mas você quando faz um pushback e tem um mecânico embaixo fazendo a fonia para o pushback, ele não está vendo nada. Você está dizendo para ele que pode ir, que freia, que tirou o calço, colocou o pino, fechou a portinha. Cara, ele confia em você. A gente precisa lembrar disso. A gente tem uma responsabilidade muito grande. Por menor que a gente faça, menor ação que a gente tem no avião, a nossa responsabilidade é grande. Aquilo pode ficar muito grande, muito maior do que pode parecer. E como a gente tem esse contato o tempo todo com o piloto, né, com qualquer que seja dentro da operação, a gente tem que estar falando a mesma língua. Né? A gente tem que entender a dor, né? Vamos dizer assim, a dor do outro. A gente tem que saber o que o outro está passando. Não Exatamente. podemos só pensar na gente. Então, você É? sabendo o que o outro vai passar, a gente consegue alinhar e melhorar a operação. A gente consegue adiantar o trabalho, a gente consegue fazer melhor. E com A relação segurança, né? fica Que é o mais melhor, né? importante. A relação fica melhor, né? Sim, É, até para você conversar coisas que você talvez não tivesse à vontade para conversar se você tem uma boa relação de confiança entre os dois, entendeu? Então, eu acho que isso que a gente aprende no nosso dia a dia como técnico de manutenção, sabe? Seja uhum. engenheiro, seja qualquer coisa, e essa relação precisa existir. Muito boa. Flávio, eu vou aproveitar e vou te perguntar, você como gestor, com a experiência que você tem, o que que você aconselha para melhorar essa comunicação e essa integração, por exemplo, entre manutenção e operação e gerência para uma empresa conseguir falar essa mesma língua? Qual é o principal ponto no teu ponto de vista? Eu acho que o principal ponto para isso é que você precisa ter uma transparência muito grande. Você precisa falar o que você está sentindo, o que você está pensando, né? Eu vejo muito ao longo da minha vida profissional, existe muita barreira, né? Do tipo assim, eu não sou transparente com você, supondo que a gente está trabalhando junto, Certo. eu e você. Nós precisamos ser transparentes naquela hora que está trabalhando.
A gente tem os nossos itens aí, ó. Você faz, eu inspeciono. Cara, não é porque que eu duvido da sua atitude, da sua ação, que eu tenho um item IO. Eu tenho um item IO porque eu tenho que garantir que quem executa não é quem libera. Certo. Eu, às vezes, tenho. E isso não é porque você é um mau mecânico ou porque eu sou melhor que você, é porque faz parte do processo Nossa, não é nem de certificação, de segurança daquilo. Aquilo é um item de extrema segurança que eu tenho que ter 0% de erro, que é uma coisa absurda. Então, você tem todos os itens em GOIA para garantir isso. E às vezes a gente não consegue ter essa relação entre nós mesmos. Então, se você tem um time, como eu tinha o meu time, eu tinha minha equipe. Antigamente a gente trabalhava com equipe. A gente tinha um Jeep, e tinha eu com o inspetor e meus técnicos trabalhavam comigo. O jogo era aberto. Eles tinham liberdade para dizer assim: Flávio, não fiz direito. Flávio, não consegui torquear. Flávio, não encontrei a tomada. Enfim, seja lá o que for. E às vezes o cara não ficava com medo de falar isso, porque, puta, tá vendo? O cara é ruim pra caramba, não me disse o que que tinha, esse meio técnico é muito ruim. A gente precisa trabalhar de tal maneira que eu saiba até onde você é capaz de trabalhar, o que você pode entregar e o que eu posso oferecer para você. Mas se não houver essa abertura, se a gente não tiver essa relação aberta, conversando, falando, contando, você não consegue trabalhar. A segurança está exatamente em você reconhecer onde é a sua fortaleza e onde é a sua fraqueza. Quando você sabe que sei fazer e quando eu não sei fazer. Se eu vou fazer uma tarefa de manutenção e eu não sei fazer aquela tarefa de manutenção, eu tenho dúvida, eu tenho que chamar alguém para me dizer, ó, não entendi. Mas para eu fazer isso, eu tenho que falar, pô, se eu falar isso para o meu encarregado vai dizer, pô, esse mecânico, em vez de me ajudar, está me atrapalhando. Esse mecânico devia ter vindo com a ferramenta, não sabe. Por que que ele não leu o manual? Por que que ele não viu a instrução antes? Eu não posso ter esse tipo de cobrança ruim. Ah, você não viu? Eu vou te explicar como é que faz. Olha, é assim, assado, olha assim no manual, a página tal diz assim. Se você tem dúvida, use isso. Você precisa ter uma abertura para poder falar. E isso vem de cima para baixo. Não é do mecânico para o encarregado ou para o engenheiro, é o do engenheiro, para o supervisor, para o encarregado e para o técnico de manutenção. Essa linha tem que ser contínua. Não tem que ter medo de trocar ideia, de falar nada. Você sabe alguma coisa que eu não sei e eu sei alguma coisa que você não sabe. E a gente tem que compartilhar o nosso conhecimento. Cara, eu posso te dizer que isso parecer meio sem graça de fazer, mas é assim que funciona. As minhas equipes, todas as minhas equipes de manutenção e as pessoas que trabalhavam comigo, a gente sempre trabalhou dessa maneira. A nossa troca de conhecimento é intensa, é constante. E é essa maneira de a gente trocar, de conversar, é que faz com que a gente consiga é, criar uma relação de confiança, de qualidade muito grande. O segurança sempre vai ser o nosso primeiro valor. A gente tem que ter isso na nossa mente. Segurança é o nosso primeiro valor, em tudo. Não só no seu dia a dia do trabalho, mas no seu dia a dia cotidiano. Como você atravessa a rua, como você chega em casa, como você se veste, como você coloca o sapato. Essa faz parte do nosso processo normal, entendeu? É lógico que a aviação acaba cobrando mais da gente, porque o nosso mundo é muito mais fechado, né? No sentido assim, ah, eu não tenho muita, eu não tenho muita liberdade para as coisas. Eu não tenho criatividade na manutenção, né? né? Manutenção Tem que segue uma seguir, né? regra. É Tem regras ali. para seguir. Não tem. Quando você fala assim, não, vamos fazer vamos ser criativos na manutenção, eu me tremo todo, não vai dar certo. Vai não, não vai não. Não seja criativo, meu filho. Vamos fazer o que nós temos que fazer e fazer o que tem que fazer já é difícil. Criatividade vai ser pior. Se eu criar, ainda vou complicar mais ainda. E aí Faz você assim. a gente precisa ter essa liberdade um com o outro, de conversar, de falar, de trocar ideia, de saber o que eu sei e o que você sabe. Você conhece coisas que eu não sei, eu sei coisas que você não sabe. Vamos trocar essas informações. Vamos manter essa relação aberta, né? Transparente, leal, Né? como profissionais.
Não, e o interessante da gente ter um time bem entrosado, né, ô Flávio, é que a gente não precisa de fazer nada, né? Olha um para o outro, cada um já sabe a sua função, cada um Sabe? sabe o que tem que ser feito, tem aquela confiança, cada um no outro, Exatamente. né? Então, É, aquela pessoa que faz a manutenção, tem o que vem que faz o IO, que corrige, né? é. A gente manda documentação, CTM, então tem toda uma escala que um confia no outro. E quando esse time está entrosado, cara, a empresa só tem a crescer e ganhar, né? Sim, não tem dúvida. Mas a empresa tem que fomentar isso, ó, isso tem que vir de cima para baixo. Não adianta o chão de fábrica ter isso na cabeça se os seus superiores, sejam ele qual for, também não têm essa proposta, entendeu? Às Uhum. vezes isso meio que se mistura, né? Até por conta de custo e por conta de pressões. A manutenção não tem pressão, a manutenção é o que é. Então, eu sempre, as grandes, por isso das minhas responsabilidades todas, não tem pressão comigo, cara. É o que é. Então, seja aqui na Azul, como foi na Varig, como foi em todos os lugares que eu trabalhei, não preste, companheiro. É o que é. Se deu, deu, se não deu, ficou. É Então, muito importante. eu acho que isso tem que vir de todos, sabe? E às vezes a gente acaba sendo pressionado demais, porque o chefe pressiona, o passageiro também, e a empresa está passando por dificuldades, se não sair, vai ter isso. Essa é a nossa realidade. Isso. Alguém tem que dizer não. Quem diz não somos nós. A última, Uhum. porque nós somos a última ponta da corda, cara. Se a gente arrebentar, já era. Sim. Então, quem tem que dizer é você. Eu preciso ter na linha de frente, lá no finalzinho, o mecânico que diga assim, ó, não deu certo. É mesmo o cara que eu falei do pushback. Se o cara está fazendo pushback, observa alguma coisa durante o pushback está errado, ele que tem que parar. Ele é a última ponta, cara. E nem sempre ele é o mais qualificado, porque você não vai, não é o cara do troubleshooting, do que faz a coisa, ele é o mecânico, é o técnico que está ali acompanhando a saída do avião, na tarefa simplória, mas de uma responsabilidade muito grande, porque ele é o último elo. Ele é que vai dizer assim, não ou sim. É, Talvez ele não tenha essa ideia, mas você precisa passar essa ideia para ele. Você Tá. precisa dar liberdade para que ele possa ser o que ele é para ser, entendeu? Sim. É isso que. E isso vem de cima, não vem de baixo para cima. Isso vem da organização, isso vem do seu gestor imediato, vem do seu. Enfim, dentro da hierarquia que é natural. Se isso não permear de dentro, de cima para baixo, cara, não vai funcionar. Ô, Flávio, e é muito legal ouvir isso de você, porque por muito tempo se teve aquela cultura do distanciamento, né, cara, entre a gerência, entre o inspetor, Sim, entre o piloto e a manutenção. Então, assim, eu vivi um pouquinho isso lá no passado, né? Eu tenho 27 anos de experiência, então, assim, um pedacinho lá na frente eu ainda peguei. E hoje isso está mudando muito. E com essa é. evolução, é exatamente esse contexto que a gente está falando aqui, as empresas só têm a ganhar. Porque antigamente era complicado eu chegar no engenheiro Flávio, você tá me entendendo? Assim, eu tô te falando? Tinha Entendi, claro. aquela barreira de você. E muitas das vezes o engenheiro, o mecânico, ele quer ser ouvido, ele tem boas ideias, ele tem boas soluções, ele tem aquela experiência para poder partilhar, mas ele ficava preso nessa barreira que existia. E isso é muito bom ouvir que a mentalidade hoje ela é outra, ela mudou e assim, eu tenho certeza que a nossa aviação só tem a ganhar com isso, né? Sim, aí eu vivi esse mundo que você viveu. E você pode ter certeza, eu não sou diferente de ninguém, não. Eu passei pelos mesmos caminhos de todo mundo. E por exatamente eu ter passado por esses caminhos e ter a chance de poder entender que isso não é a maneira correta, é que dentro das minhas organizações de manutenção que eu trabalho, que eu não permito que isso aconteça. Eu quero ir para casa, cara, e dormir, botar o meu travesseiro numa boa, Exatamente. entendeu? Aqui na Azul, eu tomo conta de 160 aviões. Você acha, como é que eu vou saber que o cara que está lá na ponta está fazendo certo ou errado? Eu tenho que acreditar, não só nele, mas na minha organização de manutenção inteira, desde o meu a mais abaixo, do diretor, do gerente geral, do gerente, do supervisor, do coordenador, do técnico de manutenção. Essa linha toda tem que estar pensando igual. E se eles não souberem como eu penso, o que eu quero, eles vão fazer e refletir de maneira diferente. É isso que tem que funcionar.
é você saber que as coisas estão acontecendo como tem que acontecer. E eu tenho certeza que se eu tiver um problema lá na frente, vai ficar no chão. E não vai ser eu. Ele vai talvez até ligar para mim. Flávio, eu estou com um problema aqui, contar, compartilhar comigo. Ele tem confiança para isso. Isso você pode ter certeza que sim. E é o que eu fomento em todos que eu converso, em todos os lugares que eu vou, que isso tem que ser uma coisa que tem que dar continuidade. Isso não pode parar, sabe? A gente tem que ser o formador dessa cabeça. Não é somente de sala de aula. Principalmente pelo tamanho da empresa, né, a quantidade de aeronaves, né, a logística que é a aviação, principalmente a asa fixa, né, que Né? você atende vários países, né, vários estados, cidades, a quantidade de funcionários, que é uma coisa absurda. Então, cara, isso tem que estar muito redondo para o negócio andar. Muito. Tem que andar. E você sozinho não vai mover montanha, é o seu time que move. Eu sempre digo que aqui na Azul eu falo, e não estou fazendo propaganda da Azul, mas estou contando um pouco da minha experiência aqui dentro. Claro, claro. A gente diz assim, e eu digo isso para todo mundo, as empresas, todas nós, hoje, todos nós de aviação, temos acesso às mesmas tecnologias. É meu caso, avião. Porra, todo mundo pode ter um Airbus. Qualquer um pode ter um Airbus. Pode ter um Embraer. Pode ter um ATR. Qualquer empresa pode ter. Pode ter as ferramentas de manutenção, de CTM. Não adianta nada, cara, ter essa tecnologia toda se você não tiver as pessoas por trás dessa tecnologia. Quem faz as empresas ganharem e crescerem não é a tecnologia, não é esse hardware. É o soft skill, são as pessoas. Somos nós que fazemos a diferença. Quando a gente entende que somos nós que fazemos a diferença, quando a organização entende que a sua organização de manutenção não é de ter, porque eu tenho uma chave Snap, ou porque eu tenho um boroscópio super 3D, 4D. Se eu não tiver um técnico que saiba olhar aquele boroscópio direito, não adianta nada. Se eu não tenho um mecânico que não sabe torquear uma roda ou usar aquela ferramenta, não adianta nada. Somos nós que fazemos a diferença, são as pessoas. As organizações são de pessoas e não de tecnologia. Quando você Exato. começa a pensar dessa maneira, você começa a mudar a sua, como é que eu diria, o seu bem-estar de trabalho, né? Sua temperatura de trabalho, porque você começa a entender as pessoas. É isso, é isso. Isso é muito legal. O Flávio, você, durante a sua carreira, né, você passou boa parte em cargos técnicos, né, em cargos de manutenção. E você assumiu a liderança executiva, né? Você passou a assumir a liderança executiva. Como foi essa transição de sair de um cargo técnico, por exemplo, de manutenção, para executiva? Todo mundo me pergunta isso, né? Porque engenheiro, principalmente, é meio quadrado, né? Ele é binário, é 0 ou 1, né? Mas uma coisa que me ajudou muito, eu me lembro, e eu falo isso porque eu tive a sorte, né, de ter isso. Quando eu estava como engenheirão mesmo, chão de fábrica, que chegava lá, mexia, não sei o quê, eu virei gerente de manutenção de linha da Varig no Aixa. Eu contei para vocês isso logo nos anos 80. E aí eu fiquei todo por causa, eu virei gerente, né? Legal. Aí, pô, tinha uma equipe cheia de mecânicos, não sei o que e tal. Mas só que a Varig tinha uma coisa. Na primeiro 15 dias, segunda semana de gerência, a Varig me chamou no Santos Dumont, onde ficava recursos humanos. Falei, cara, a Varig está chamando para você ir lá para Santos Dumont passar aqui, passar. Eu falei, ih, vou perder o emprego. Porque todo mundo brincava que quando você ia para o Santos Dumont era que a RH estava te chamando e você ia ser demitido. Isso é verdade, isso Falei, perdurou até é, pouco tempo, hein? eu brinco aqui, quando o pessoal não passa o crachá aqui no ar, eu falei, ih, cara, eu acho que você deve ir lá no 11º andar, porque se o teu crachá não está funcionando, tem algo errado aí contigo. Esse bullying eu faço até hoje. E aí, quando eu fui lá, a Varig me deu um banho de loja de gestão, cara. Eu fui obrigado a fazer contrato, porque naquela época não tinha tecnologia, eu não tinha computador. Era mainframe, né? Então, eu tinha contratos de handling que me suportavam
notas de abastecimento, escala, quem fazia era eu. Eu tive que aprender sobre escala, sobre sindicatos, sobre como fazer contrato. Eu tive um banho de loja de gestão. A tecnicidade eu sempre conheci, mas gestão eu não tinha feito. Mas a Varig tinha um programa junto. Você tanto era quando você assumia cargos de responsabilidade, você era preparado para aquilo. Eu odiava, porque eu queria mesmo era mexer no avião. Eu não queria ficar numa sala de aula aprendendo técnicas de negociação, como faz contrato. Não gostava, eu queria matar o cara. De, ó, pô, eu quero voltar para o avião, eu quero ficar ali embaixo, fazer troubleshooting. Mas hoje isso eu agradeço, porque isso me deu um know-how de gestão, porque na faculdade você acaba fazendo outro tipo de treinamento, né? De conhecimento técnico. Mas esse treinamento dia a dia, a empresa me deu. Então, por exemplo, como gerente, eu fiz todos esses treinamentos que a Varig me dava. Quando eu fiquei como gerente geral, eu fiz dois MBAs que a própria empresa me deu, tanto de logística como de novos negócios, pela Fundação Getúlio Vargas. Quando eu fui depois saindo, eu fiz mestrado em logística também pela PUC do Rio. Então, eu tive um complemento de gestão junto ao que o meu conhecimento técnico, que senão eu ia ficar um engenheiro puro, né? Uhum. E a decisão que é a carreira Y, que a gente chama, é aquilo que eu disse: você tem que estar na hora certa, no lugar certo. Quando me convidaram para ir para o CCO, eu estava pronto para assumir uma gestão não técnica, né? Uma gestão mesmo de empresa. Eu estava preparado para aquilo e estava na hora em que a pessoa que me olhou para mim achou que eu também teria condições de assumir uma área de gestão. Da mesma maneira que eu não sabia, quando eu estava como gerente geral do CCO, o meu diretor me convidou para ser gerente geral de comissário. Eu nunca imaginei que eu teria capacidade de fazer gestão de pessoas, mas ele via que eu tinha. Nem eu sabia que eu tinha, eu só vinha descobrir quando eu fiquei sendo gerente geral de comissário. E aí, essas qualidades suas, essas capacidades estão meio guardadas dentro de você. Mas como eu já tinha feito uma preparação, tanto acadêmica como também de gestão, que a própria Varig me ajudou, foi só juntar A com B. E as coisas vão acontecendo. É lógico, eu errei e acertei. Não é uma coisa perfeita. Mas eu nunca neguei, né? Eu já vejo pessoas que saem da sua zona de conforto, não querem, porque se sentem confortáveis em fazer aquilo. Eu topei sair da zona de conforto, sair de uma área técnica para uma área de pessoas. E eu topei o desafio. Podia me dar bem, podia me dar mal. Podia acertar muito, errar pouco. Eu não acho que eu errei muito, nem que eu acertei muito, mas eu fiz um bom trabalho naquela época. E aprendi. Essas coisas vão somando dentro de você, né? E isso vai criando em você habilidades que você não imagina que você tenha, mas que o dia a dia do seu trabalho acaba somando pouquinho por pouquinho. São gotas que vão enchendo o seu copo, sabe? Não é uma coisa que chega torrencial. E você aprende com seus erros, né? Ter a humildade de reconhecer quando você é capaz de fazer alguma coisa, quando você é incapaz, você precisa ter isso. Não sei, tenho vergonha de dizer para você que eu não sei fazer, mas eu vou saber depois que eu vou aprender. Mas Exatamente. eu não posso dizer que eu sei fazer e criar e pegar para fazer e fazer errado. É essa coisa que você acaba aprendendo no dia a dia. Então, Né? por exemplo, quando eu fui para a Azul Conecta em 2020, eu nunca tinha trabalhado com aviação de táxi aéreo, nem a 91. Monomotor. Cessna Cava. Tem nada a ver com E2, com 350. É uma outra aviação, completamente diferente. Cara, me Exatamente. apaixonei por essa aviação. Ela é mais romântica, sabe? Ela me remete ao meu tempo lá do início. A aviação de hoje, não é que ela não deixa de ser bonita, mas ela perdeu um pouco do romantismo que a gente tinha no passado. Ela está muito tecnológica. Você aperta botões e pergunta ao computador, ele responde o que que tem. 350, então, chega a ser uma covardia. O Caravan não, cara, você voltou àquele tempo do passado.
que você entra no avião, abre manual. Eu gosto. Eu Tempo posso das fazer. cavernas, né? Eu adoro isso, entendeu? Me senti realizado, mas eu tive que aprender, porque nunca tinha trabalhado. Então, eu conheci profissionais e com esses profissionais dessa época, eu aprendi com eles coisas que, putz, eles imaginavam, eles me viam como sendo super-herói e eu via ele como sendo super-herói. É engraçado, né? Porque pô, o Flávio mexe com um avião 350, com outro tipo de aviação, mas você mexe com um avião que eu não conheço. Me ensina como é que mexe. Eu quero aprender, eu quero entender como é que isso funciona. Cabo de comando, tem sistema hidráulico. Então, é uma outra aviação. Analógico, Hein? partes Hein? analógicas ainda. E completamente, que nem o ATR. A ATR não fala com ninguém, ele é um cara chato, um avião chato, né? Porque ele não gosta de conversar com ninguém, ele não tem byte teste, não tem nada. Então, quando você tem um problema nele, ele ainda é meio old fashion no sentido da pesquisa de pane. A sua tecnicidade não evoluiu ao longo do tempo, a menos do aviônico, que é um kit que você compra no supermercado, aqui, Bend, Cigarme, Honeywell, e coloca ali. Os que enviam os sinais ainda são analógicos. Então, é um avião que requer do técnico de manutenção um conhecimento mais alto, um pouco mais de romantismo, como eu gosto de falar. Mão na Você graxa. mão na graxa. Você tem que pegar lá o tradicional e trabalhar no avião. O que você não faz nos outros aviões, porque a tecnologia, a telemetria está instaurada. A gente aqui do CCO controla todos os aviões. Se a gente pousar, eu sei o que ele está dando. Os motores avisam quando estão incomodados com alguma coisa. Então, é uma outra aviação diferente daquela que eu vivi. Quando eu peguei um Caravan ou um monomotor, eu amei aquilo dali. Virou meu queridinho, Legal. os Caravans, né? E como é que você pode gostar do Caravan e se você tinha um 350? Cara, é uma questão de pessoal. Não é que eu não gosto do Sim, sim. 350. Eu acho que você precisa, na aviação, ter prazer pelo que você está fazendo. Você tem que vibrar pelo aquilo. Você tem que ter. Aquilo tem que estar na sua veia, sabe? Você tem que estar. Curtir. Você não tem que consertar ou fazer uma tarefa de manutenção simplesmente porque está fazendo aquela tarefa de manutenção. Você tem que se envolver com aquilo, entender por que aquela tarefa. Esse é o que da aviação, é aquilo que te faz deixar mais emocionado no bom sentido, né? Mais comprometido, quando você se envolve com a máquina, de verdade. É. O- Um ponto Flávio, importante que você falou, Flávio, é a preparação, né? Você falou que estava sempre assim, na hora certa, no lugar certo. Mas se você não tivesse preparado, você não Sim, chegaria onde você chegou. Então, assim, a preparação, ela, hoje, na nossa carreira, né, ela é a coisa mais importante que existe. não tem Porque dúvida. se não estiver preparado, você não vai Eu para estudei frente. muito, sempre estudava, sempre. Isso é uma coisa que ó, você tem que estar sempre se atualizando, né? O problema pode ser o mesmo, mas a maneira de resolver não necessariamente a mesma. Isso só vai saber resolver se você entender daquilo que você está fazendo. Para você entender, você tem que estudar. E, de repente, o básico que você estudou não é mais o suficiente. Você tem que se aprofundar mais. Você tem que entender mais, entender como aquilo foi construído, por que que aquilo está ali. É um pouco além. E esse além é que te dá essa capacidade toda de você enfrentar todos os desafios que você coloca. Nada te assusta, porque você está preparado para aquilo. Nada te abala, sabe? Nada tira você da tua zona de conforto, porque você se preparou bem com aquilo. É lógico que você vai ter situações que você ainda não viveu. Zero estresse. Mas como é que faz? Você tem na sua cabeça qual é a sequência que você tem que seguir, o passo a passo para você resolver esses problemas. legal. Funciona O, assim, pelo menos dentro daquilo que eu entendo e daquilo que eu vivi, e é o que eu passo para dentro da minha equipe. o Flávio, você mencionou dessa nova sua experiência com o Azul Conecta. Como nasce esse projeto e para quem não conhece, o que que é o Azul Conecta? Então vamos lá. Esse projeto nasceu em 2019 e a gente teve uma oportunidade. A Azul tem uma missão de integrar o Brasil, né? Nós somos uma empresa genuinamente brasileira. Nosso foco sempre foi o Brasil, integrar o Brasil. O Brasil é enorme, muitas oportunidades, e a gente sempre entendeu que a gente precisava estar dentro do Brasil como um todo. Tanto é que o nosso logo é o Brasil.
E por isso a gente tem essa diversificação um pouco de frota, porque isso para nós, como técnicos, centro de manutenção com operações, é um desafio muito grande. Você imagina, você trabalhando comigo, você vai trabalhar em ATR, E2, E1, 30, 20, 21, 6 motores diferentes. E você imagina como é o desafio para um técnico de manutenção ter uma frota diversificada. Mas, em contrapartida, ele é um diferencial muito grande, porque eu sempre vou trabalhar em qualquer par de cidade, independente da demanda de passageiros que eu vou ter. Então, se eu tenho um avião que tenha 160 passageiros, e eu tiver um par de cidade que só está transportando 80, eu vou ter que sair dessa cidade ou dessa rota, porque senão eu vou perder dinheiro. No meu Uhum. caso, eu não vou sair dessa rota. Eu posso estar voando com 320, mas se eu tiver uma baixa demanda, eu passo por um E1, que tem 106. Se ainda continuar ruim, eu passo por um ATR, que tem 70. As cidades, a parte de cidade continua sendo atendidas, independente da demanda que vai ter. Esse é o conceito, tá? E aí vinha ainda umas cidades que esses passageiros não conseguem atender, que são as cidades dos municípios dentro dos estados. E isso era uma parte de nós que a gente não tinha, que são aviões até 16 lugares. Eu não tenho esse avião e não tinha essa oportunidade. Em 2019, apareceu uma oportunidade da Too Flex, na época, resolveu, fazia esse tipo de operação junto com a Gol em algumas cidades do sul do país, e ela ofereceu a venda da empresa dela, tanto para a Gol como para nós. E a gente achou que isso seria, vamos dizer, interessante dentro do nosso modelo de negócio, ainda descer mais embaixo e atender essas cidades que são municípios. Legal. E isso daria para a gente uma flexibilidade muito grande. Enfim, a gente poderia estar entrando aí, integrando mais o Brasil do que a gente integrava antes. E a gente fez uma oferta e a gente adquiriu a Tuflex. Só que foi exatamente na época da Covid, 2019. E você sabe que é incrível que em 2020, quando todas as empresas pararam, né, porque não havia tráfego de passageiros, a gente continuou operando com os Caravans. E aí tem um trecho muito. E a gente operava com Caravan naquela época para auxílio médico. Eu levava máscaras, levava remédio para localidades onde não tinha mais transporte, porque as 121 todas pararam de operar. E a rodovia também estava parada e a gente conseguia, naquela época, atender esses municípios. E tem um exemplo muito grande, a gente tem até hoje um voo chamado Belém-Macapá. A Uhum. gente, na época da pandemia, fazia o voo Belém-Macapá de cara. Hoje eu faço esse mesmo voo dos 321, cara. 210 passageiros. E eu voei na pandemia com 9. Então, só para você ter ideia de como essa operação com avião menor acaba atendendo às necessidades do próprio país. O país é atendido também em municípios em diversas cidades. É um desafio muito grande. Existe um preconceito muito grande de voar monomotor. É, tem passageiro que não gosta de entrar no monomotor, não se sente confortável. Mas a gente trouxe para a indústria uma operação robusta de 135 com padrão de 121. Então, nós temos um padrão operacional dentro da Conecta de 121 voando em táxi aéreo. E isso deu muito resultado, né? E como eu disse a você, isso fez com que eu aprendesse uma aviação que eu não conhecia. Assim, depois de poucos anos, sei lá quantos anos de aviação, 45 anos, eu fui aprender uma aviação nova, completamente diferente. Inclusive, eles Maravilhoso. fizeram uma homenagem para mim quando eu fiz 50 anos de profissão. Eles pintaram, botaram, a gente põe nome nos aviões, né? Então, eu tenho um Caravan com meu nome, Flávio Costa. Muito legal. Ele é legal, foi uma homenagem muito bacana deles. Lá na cauda tem lá 50 anos e 50 estrelas dentro do zero dos 50. Ô, Flávio, ó, já estamos aqui em exatas 1 hora, tá? É o que eu te falei, o difícil é parar.
vamos para a parte final. Eu sei que tem muita coisa para extrair, muita Não, não tem informação, problema. muita história boa, mas vamos partir para a nossa parte. Vamos chegar agora à nossa parte final. Nós vamos te fazer umas perguntinhas e vamos fazer um encerramento. Tá Ô, ótimo. Flávio, dentro da aviação, quem ou quais foram os seus maiores professores? Poxa, olha, teve tanta gente. E eu acho que não são professores, são pessoas que você se espelha, né? E Uhum. são pessoas que você vê na sua frente, são profissionais que você olha que você gostaria de seguir. E que você um dia imagina que um dia você vai chegar aonde ele. Você admira aquelas pessoas, né? Certo. Então, uma das pessoas que é um ícone também da aviação é o Carraça, o Antônio Pisco Carraça, né? A gente, inclusive, as Pare. pessoas sempre. Todo mundo me chama de Carraça, porque eu tenho a mesma fisionomia, barba que nem ele tem, né? Só que ele é português e eu sou brasileiro. E o Carraça sempre foi um exemplo para todos e para mim também de profissionalismo, de dedicação, de rapidez de tomada de raciocínio. E eu acho que ele chama muita atenção até pela relação pessoal que ele tinha com as pessoas. Mas eu acho que em cada momento da minha vida eu tive pessoas que eu admirava pela conduta, pela postura deles em diferentes momentos. E eu gostava de seguir. Eu tive na minha época um diretor que era o engenheiro Salvador Calvente Júnior, né? Ele era o cão chupando manga, né? Eu posso dizer para você. E eu, eu, eu aprendi com ele como é que ele era. Eu tive também um outro diretor chamado Paulo Lopes Galindo, que era também outro diretor duro, que talvez tenha endurecido até ajudado a tomar as minhas decisões pela cobrança que ele fazia comigo, né? Em diferentes momentos da minha carreira. E assim a gente foi caminhando dentro do meu dia a dia. É difícil eu dizer algum nome, eu acho que eu não estaria sendo fiel com todos que passaram nessa minha carreira toda, mas eu sempre tive alguém que eu me espelhava, sempre alguém que eu gostaria de ser, que eu olhava e admirava o trabalho que cada um fazia, dentro da sua relação, ou dentro daquele momento que eu falo, puta, aquele cara faz aquele trabalho bom, eu quero ser que nem ele. Não é uma pessoa específica. Acho que Contexto. você pode pegar especificamente um técnico de manutenção que trabalha muito bem fazendo boroscópio, e você admirar o trabalho dele. Ele não precisa ser superior a mim. Ele pode ser do mesmo, igual a você, mas que você admire o trabalho que ele faz. Eu tive muitos mentores nesse sentido, de querer olhar e acompanhar e seguir o que cada um fez. Eu dei a lembrança desses nomes que foram o início da minha carreira. Eu acho que o início da carreira de cada um pauta o final dela, né? Te dá a direção, a largada que você vai seguir. E essas pessoas foram precisas para a minha largada e eu chegar onde eu cheguei. Ô Flávio, nesses mais de 50 anos de experiência, qual que foi o ponto que você acha que foi o maior desafio na sua carreira? Aquele que você fala, cara, esse foi o que mudou tudo. Cara, uma coisa que mudou, eu tive alguns desafios que mudaram. Eu tive uma época, quando eu estava, em 1980, eu era, como eu disse para vocês, engenheiro de telecomunicações. E eu, na Cruzeiro, era um técnico de telecomunicações. É lógico, eu me mudei, fui para engenharia nesse meu período. Em 1980, eu fiz meu primeiro curso que eu comentei de vocês de Airbus A300 em Toulouse. Uhum, Nesse mesmo momento que eu fiz o curso, o meu ex-chefe da Cruzeiro, chamado Bruno Antiofelli, que ele estava indo para a Xerox do Brasil, ficava em Juiz de Volta Redonda. E ele me convidou para ir com ele para a Xerox. A Xerox está montando um grande centro de telecomunicações na época, não sei o que e tal. E o Bruno me chamou, Flávio, você não quer vir aqui para trabalhar comigo? E eu tinha, na mesma época, a proposta para fazer um curso na França de avião. E eu falei, cara, e agora?
Eu falei, não, eu preciso fazer. Imagina eu fazer um curso na fábrica, garoto, 24 anos, né? Sonho, Novo, né? eu vou fazer o curso na fábrica. Foi uma decisão que, talvez, se eu não tivesse tomado, tivesse ido para telecomunicações, eu não tivesse chegado aonde eu cheguei, ou talvez tivesse chegado em outra situação. É, Eu teria dado uma mudança muito radical na minha carreira. Logo depois também, quando me fizeram um convite para ir para Pluna, morar em Montevidéu, foi uma decisão difícil. Pô, vou morar fora, trabalhar com outra empresa, com a responsabilidade técnica operacional naquela empresa, não é muito fácil, né? É uma mudança de cultura, você enfrentar uma cultura completamente, viver uma cultura completamente diferente. Então, foram decisões difíceis. A decisão que eu tomei de voltar para a Varig, a decisão que eu tomei de assumir a responsabilidade durante a recuperação judicial, era o meu nome que estava em jogo, É, né? Tomei uma decisão difícil quando eu tive que ir para São Paulo. Eu deixei minha família toda no Rio. Eu hoje vivo em São Paulo desde 2004, são 20 anos aqui. E a minha família é toda do Rio. Então, é uma decisão familiar difícil de você tomar. É lógico que eu volto todo dia, todo fim de semana eu estou no Rio, mas eu não convivo, eu perdi o convívio familiar, né? E por conta de, é lógico, tinha as responsabilidades financeiras da família, né? E quem é uhum, o trabalhador nessa época sou eu, mas você perde o convívio familiar. Essas decisões são difíceis de serem tomadas, e mais difíceis de serem tomadas, difíceis de conciliar. Então, eu acho que essa foi uma decisão, não vou dizer difícil, mas foram decisões que mudaram a minha vida. E a decisão de vir para a Azul, de criar uma empresa do nada, que podia dar 100% certo, como 100% errado. Se desse errado, cara, eu já tinha perdido tudo antes. E não tinha mais nada. A Varig acabou, estava na Oxané, é lógico que eu tinha ainda a Oxané Avianca, mas eu larguei tudo para num sonho. Eu larguei tudo com o sonho de construir uma empresa aérea, de participar da construção de uma empresa aérea. Zero, zero, diagonal zero, barra zero, 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 zero mesmo. Com pessoas completamente diferentes, que grande parte da Azul eram americanos que vieram com o David, era o pessoal que veio da JetBlue. Então não era nem local, tem brasileiro. E com uma proposta diferente das propostas que tinham aqui. Então, foi uma decisão difícil? Não, mas foi uma decisão importante. Foi uma acreditar na sua capacidade, na sua competência, acreditar naquilo que você acredita que é o seu objetivo profissional, né? De criar, de construir alguma coisa, de trazer uma coisa de novo. E, de novo, essas coisas nunca poderiam ter sido feitas se eu não tivesse o apoio da minha família. Então, toda essa estrutura faz parte. Você não consegue fazer essas coisas sozinho. Existe toda uma estrutura por trás que precisa estar vivendo com você, acreditando no teu sonho, para poder que aconteça, fazer acontecer, né? isso é fantástico. A família ela é a base de tudo, né? O que nos sustenta. É, não O tenho dúvida. Flávio, uma das perguntas que eu mais gosto de fazer, eu acredito que com você vai ser bem legal, o que que a aviação representa na sua vida? Isso tudo que eu te falei, cara, é minha paixão. É tudo aquilo que eu imaginei. É onde eu me sinto mais. Eu me realizo como pessoa, me realizo Ótimo. como profissional, onde eu posso botar tudo para fora aquilo que eu acredito. Então, ela tem uma. Você precisa viver 24 horas por dia e você precisa não viver 24 horas por dia, porque você precisa saber dosar isso. Então eu tive excessos, a aviação teve uma época que me estressou e teve uma hora que eu aprendi a conviver a minha aviação com o meu dia a dia não aviação, né, familiar, vamos dizer assim. E ela representa tudo para mim. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu construí hoje, foi por conta da aviação. Foi por conta dos desafios que ela trouxe, o que me trouxe como amadurecimento, aquilo que me trouxe pelos meus amigos que eu conheci. Ela tem uma oportunidade de conhecimento no mundo muito grande, porque a família da aviação, todos se conhecem, todos falam o mesmo idioma, todos têm o mesmo sentimento, né? Então é fácil você fazer esse tipo de relacionamento com as pessoas, exatamente porque a aviação
faz o elo, né? É o catalisador de todo esse relacionamento. Então, ela é muito forte e ela é muito presente. E por isso que tomar a decisão de fazer a sucessão não foi uma coisa muito fácil, porque como você está parando, tirando alguma coisa de dentro de você, né? E você precisa se preparar muito bem para poder dar continuidade a isso sem aviação, né? Você não consegue parar por um momento e conversar sem falar de aviação. É impressionante, Exatamente. né? Você olha outros profissionais de outras atividades, eles não conversam tanto do que são quando estão fora do ambiente de trabalho, mas a aviação todo mundo conversa. Então, toda aviação, todo mundo quer conhecer, todo mundo saber. Hoje, as redes sociais deram uma visão maior do que era a aviação, mas no passado, a aviação era um uau, né? Era um negócio que o piloto era um super-homem. O cara que mexia no avião era um cara fora de série, né? Que não era nada disso, né? Mas trazia vamos dizer assim, Ação. esse respeito, não é bem respeito, trazer essa sensação de poder, né? De você poder criar aquela máquina. Reconhecimento, né? E, cara, você, como engenheiro, tudo aquilo que eu aprendi na universidade, eu pude aplicar lá na vida acadêmica, você coloca no avião. O avião tem de A a Z, tem de tudo ali, desde água e esgoto, da troço mais simplório, às coisas mais complexas, do material composto, termodinâmica, aerodinâmica, enfim, você tem tudo ali. Então, você tem uma amplitude de oportunidades de desenvolver seu lado profissional, como seu lado intelectual, como você está dizendo, seus limites é muito grande. Isso me fascinava, como eu disse para você no primeiro dia que eu fiquei perto do avião. Foi ali que eu fui mordido E eu era um cara velho, cara. Era um avião super analógico, cheio de relé. Os indicadores eram um zoiudo, que a gente chamava, era um negócio de tic-tac eletromagnético, que você dava uns tocos assim para poder soltar ele, que ele ficava preso. Era uma aviação completamente diferente, lógico. Mas foi nessa aviação que eu me apaixonei. E que eu Cara, trago comigo até hoje. Você vê, eu me lembro de detalhes de 50 anos atrás. é Tão presente que sensacional. ficou dentro da gente, né? O gostoso da aviação é isso, né, Flávio? E é isso também que é o intuito do nosso canal aqui, a gente falar sobre aviação, falar das pessoas, né, o bastidor, né, tudo que viveu ali, cara, é muito gostoso. A gente dá voz para quem é da aviação. Então, esse é o nosso intuito. Legal, E, e muito dando, bom. e dando esse segmento, o Flávio, para a gente continuar nessa corrente aí, pegando as informações, né, pegando mais contatos. Você consegue indicar aí dois nomes para a gente estar tentando fazer esse Eu acho que bate-papo tem uma também? pessoa, como eu disse, que seria legal que vocês entrevistassem, é uma história muito legal, é o Antônio Pisco Carraça. Show. Eu acho que ele é uma pessoa hoje que das antigas também, do meu tempo, tanto tem a minha idade, né? Eu acho que tem mais tempo de aviação do que eu, porque ele viveu uma aviação em Angola, durante a guerra, então uma coisa que eu não vivi. Legal. Ele veio na época da Varig, quando a gente recebeu uma porção de refugiados de Angola na Varig, e ele veio junto. Então, eu acho que ele tem muita história para contar, com um romantismo incrível. Então, tem é um outro contexto, um conhecimento técnico incrível, né? E eu tenho uma pessoa que viveu também momentos junto comigo, que é o engenheiro Evandro Oliveira. Bom, Ele está aposentado e a gente seguiu a carreira meio juntos. Eu sou mais velho que ele, né? Mas eu acho que ele tem talvez pudesse contribuir bastante para você. Seriam os dois nomes assim que me veio à mente Legal. e que, perfeito. que é referência, que eu acho que ficaria muito legal se pudesse contar as histórias aqui. Legal. O engenheiro Perfeito. Evandro foi o presidente da VEM. Ele Sim, sim. Eu chegou. lembro dele. Eu Então, trabalhei ele foi presidente no momento que eu trabalhei lá. quer ver uma pessoa que eu acho que também tem muita história, que teve uma história bacana, é o Deixa eu falar. Humberto Palha. Humberto Palha. Humberto Palha hoje está na United e ele começou como mecânico também. Ele era Sim, meu sim. mecânico. Ele é Que muito legal. engraçado, ele é muito Ele é uma legal. lenda na Varig, né, esse cara, né? É.
E eu acho que valeria a pena também, eu acho que se vocês conseguirem contactar, ele tem muita história para contar. Não, Perfeito. legal. Eu O... acho que tem muitos outros. Muito. Eu não quero desmerecer ninguém, mas são nomes que me vieram. Não, sim, sim. As perguntas que você faz e vem na cabeça foram esses nomes. Não, legal. Flávio, ó, Tranquilo. muito obrigado pela sua participação, tá? Eu queria ter 3 horas para continuar esse bate-papo. Né? A gente Obrigado a sabe que é você. corrido. Um prazer imenso estar falando com você. Agora eu vou deixar um espaço para você se despedir, tá? Para você falar, deixar a mensagem que você quiser, junto com uma pergunta bem simples. Há pouco tempo eu vi uma matéria matéria, eu não lembro aonde foi que eu vi, que a Azul ela havia sido eleita uma das melhores empresas do mundo. E eu quero ouvir de você, que está dentro da Azul, é um dos fundadores. A Azul ela é uma das melhores empresas do mundo mesmo? Cara, e nós tínhamos uma missão, sabe? Foi muito engraçado. Nós tínhamos uma missão e visão. Nossa missão, no começo, era servir, servir, servir. E nossa visão era ser a melhor empresa aérea do mundo. E em 2019, na véspera da pandemia, nós fomos eleitos como a melhor empresa aérea do mundo, sem voar para o mundo. E eu Uau. juro para você que eu não comprei voto dessa votação. Ninguém de nós, os votos não foram comprados. Mas o que fascinou os passageiros, quando vinham voar no Brasil e voavam de azul, era exatamente as pessoas. E, de novo, nós somos a melhor empresa aérea do mundo, não é pela tecnologia. Os aviões que a gente tem, todos têm. O que faz a nossa diferença é que a nossa cultura é muito forte. O que faz a nossa diferença são as pessoas que estão dentro da Azul e as pessoas que vibram pelo que fazem. Então, esse é o diferencial e que a gente entende que faz com que a Azul seja ou foi eleita em 2019, e se ninguém vai tirar esse título da gente de o melhor empresário do mundo, que a gente não pôde nem comemorar, porque em 2020 veio a pandemia. Uhum. É, mas foi show. A gente nunca perdeu isso da gente, porque a gente tem muita honra, muita. A gente se sente honrado por ser reconhecido dessa maneira, sem nunca ter viajado para o mundo, mas sim pelas pessoas que conviveram conosco, que viram qual é a cultura que a empresa tem. Então, é assim, a melhor, continua sendo a melhor empresa aérea do mundo, independente dos resultados que tem, pelo todo esse ambiente, pela toda essa cultura que ela promove dentro da empresa. Ela é a sustentabilidade da empresa, é a sua cultura, que é fundamental. Em qualquer empresa, se a empresa não tiver uma cultura forte, ela não sobrevive. Somos nós. Eu vou dar um exemplo para vocês, se vocês me permitem, que eu acho Opa, que vale a pena. Um pouco para reforçar o que eu falei. Em 2020, quando teve a pandemia, nós paramos de voar. Paramos de voar, perdemos receita. E aí a gente começou, cara, vamos começar a parar de voar, não tem passageiro, paramos, paramos. E aí a gente precisava, e a gente precisa reduzir força de trabalho. A gente não quer demitir ninguém. É a nossa crise no comitê executivo. Nós não vamos demitir ninguém. Vamos fazer o seguinte: vamos promover internamente para que as pessoas peçam licença sem vencimento. E a gente vai facilitar alguma coisa sobre dinheiro para poder, mas precisa tirar licença sem vencimento. Nós tínhamos 10 mil, 11 mil funcionários naquela época. Aí começou com 300, não teve papel, não teve nada, porque ninguém trabalhava. Era boca a boca. Vou resumir para você. 10.500 pessoas pediram licença sem vencimento. Uau. Tá? Se Caraca. uma empresa não tem uma cultura forte, você acha que 10.500 pessoas viriam pedir licença sem vencimento? Mais de Sabe por que que elas 90%. pediam licença no vencimento? Porque eles acreditavam no comitê executivo que pedia para tirar licença no vencimento para manter a empresa viva, para manter o seu empregado. Essa licença podia ser por 3, 4 meses, 6 meses, você escolhia. Mas nesse primeiro momento, nós precisamos parar 10.500 pessoas. Vamos ajudar. Tinha aqui aposentadoria privada que foi liberada, teve vários coisas que puderam, sociais que puderam ser já. Mas 10.500 pessoas pediram. Nem na Varig
quando estava a Varig, que isso aconteceu. As pessoas na Varig se dedicavam à empresa, levavam, na época da recuperação judicial, os comissários levavam café, ou nós levávamos copo, coisas que não tinham no dia a dia, porque nós estávamos passando. Mas 10.500 pessoas pedirem licença sem vencimento, cara. E a gente diz que a empresa foi fundada nesse dia. Essas 10.500 pessoas que fundaram a Azul. Não fomos nós que começamos em 2008, mas essas pessoas. E na época, eu me lembro que quando a gente voltou, um comandante chegou para mim na Uniazul, na nossa universidade, onde tem os simuladores, veio parabenizar. Ô, Flávio, tudo bem? Que legal, vocês fizeram um ótimo trabalho, a empresa continuou. Você sabe que o dinheiro que eu recebi, que você falou, eu comprei ação. A ação naquela época desabou, saía de Eu 60, acompanhava. 50 para Eu 3. tive, eu tive a ação da Azul. É, e ele chegou para mim e falou assim: Não, eu peguei o meu dinheiro e comprei a ação da Azul. Eu falei: Mas, cara, tu comprou a ação da Azul? Não, porque eu acredito que a Azul vai voltar a crescer e o dinheiro que eu estou aplicando eu vou ganhar. Foi isso. Por isso que a gente diz que a gente é a melhor empresa, porque essas pessoas que estão dentro da empresa é que fomentam a Azul. E essa maneira de a gente ser acaba transparecendo para os nossos clientes. E aí a gente acaba tendo essa sensação, ou passar, não é essa sensação, essa realidade de você estar numa empresa feliz, alegre, em que as pessoas trabalham felizes, com segurança. Show. Flávio, Esse é, muito esse é um obrigado, pouco cara. do que para responder um pouco de fato, o exemplo que ele me pediu, que é difícil você dizer simplesmente se achar o melhor empresa. Eu também acho melhor empresa, a gente sempre se acha, né? Mas por que que você acha? Exatamente. Exatamente por causa das pessoas que estão aqui. E se não fosse isso, as pessoas não abririam mão, 98% dos tripulantes abriam mão entre pilotos e aeronautas e aeroviários. Flávio, cara, que prazer ouvir sua história. Fiquei Obrigado. muito feliz de participar no canal de vocês. Eu desejo sucesso a Obrigado. vocês. Obrigado pela oportunidade de contar um pouco da minha vida. Eu espero que possa ter sido agradável para todos e Excepcional. tirar, tirar a oportunidade. E estou à disposição. Quando vocês precisarem, acharem que eu possa ser útil com alguma coisa, contem comigo. Claro, Flávio, a gente falou mesmo, cara, precisando da gente também, a gente, se Deus quiser, vai conhecer um dia aí pessoalmente. Será um Obrigado prazer. obrigado pela oportunidade Se aqui, Papai do quiserem Céu. conhecer aqui, fique à vontade. Claro, vamos combinar isso aí, vai ser um prazer enorme nosso, Então, tá tá bom. bom? Muito bom. Obrigado pela sua participação Flávio, aí. brigadão. Até a próxima, tá? Valeu. Um grande abraço.